A vida pra quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna com o Pai os filhos se encontrarão. No céu não haverá tristeza, doença nem sombra de dor, e o prêmio da fé é a certeza de viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna com o Pai os filhos se encontrarão. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos esta Santa Eucaristia por nosso irmão Rui Alberto Rocha, que há 7 dias nos precedeu na casa do Pai. Acolho com afeto seus familiares, parentes, amigos, e com fé na ressurreição, vamos celebrar esta Santa Eucaristia por nosso irmão Rui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, ao Pai de bondade, em cujas mãos estão a misericórdia e o perdão, reconheçamos nossas culpas, a fim de celebrarmos dignamente esta Santa Missa, na intenção de nosso irmão Rui Alberto Rocha. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que amais a misericórdia e o perdão, nós vos pedimos pelo vosso Filho, Rui Alberto Rocha, que chamastes à vossa presença. Como sempre acreditou e confiou em vós, dai-lhe ser conduzido à verdadeira pátria e gozar a eterna alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar para ouvir a palavra de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros, que não têm esperança. Se Jesus morreu, ressuscitou, e esta é a nossa fé. De modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através deles entraram no sono da morte. Isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com a vida para a vinda, fomos deixados com a vida para a vinda do Senhor.
Não levaremos vantagem em relação aos que morreram, pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem à voz do arcanjo ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras, palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Podemos ficar de pé para ouvirmos a palavra de Deus? Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. A palavra de Deus escutai, no Evangelho Jesus vai falar. A justiça do reino do Pai procurai em primeiro lugar. Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante.
Meus amados irmãos, queridas irmãs, de modo muito especial e carinhoso, queridos familiares, parentes e amigos do nosso irmão Rui Alberto Rocha, por quem celebramos esta Santa Eucaristia, nós estamos aqui reunidos nesta noite para manifestarmos a nossa fé na ressurreição e na vida. Meus irmãos, para nós que acreditamos em Jesus Cristo, para nós que temos fé em Jesus, a morte, ela foi destruída de uma vez por todas. O Cristo, Ele, com a sua morte e a sua ressurreição, destruiu a morte de uma vez por todas, de modo que a morte então já não tem mais poder sobre nós. E aí então nós nos questionamos, perguntamos, o que enfim acontece quando morremos no corpo, quando experimentamos essa morte corporal? Meus irmãos, o que acontece é que por meio desta morte do corpo, nós entramos na verdadeira vida, na plenitude da vida, na vida eterna. Nós não fomos criados para este mundo, nós fomos criados para a eternidade. É por isso que enquanto nós estamos neste mundo, a nossa vida é sempre marcada pela dor, sofrimento, doença, angústia, dificuldades, problemas. Isso porque nós não fomos criados para este mundo. E sendo assim, a nossa felicidade completa, total, ela não pode acontecer neste mundo. A nossa felicidade completa, total, só acontece no céu, junto do Senhor, porque nós fomos criados para lá, nós fomos criados para a eternidade. É por isso então, que enquanto nós vivemos em meio às coisas deste mundo que passa, nós vivemos intensamente. E viver intensamente significa viver intensamente a nossa humanidade. Nós fomos criados seres humanos, então quanto mais humanos nós formos, mais ainda nós estamos vivendo intensamente. E viver conforme a realidade humana significa então colocar em prática aquelas virtudes que são humanas: amor, acolhida, fé, paciência. Quanto mais nós vivemos essas virtudes que são humanas, mais ainda nós então nos aproximamos do Senhor, e é desse modo que nós estamos vivendo aqui intensamente, para depois alcançarmos a plenitude da vida, que é a vida eterna. Meus irmãos, nós acabamos de ouvir um texto do Evangelho, narrado segundo o evangelista São João, em que Jesus faz um discurso de despedida, e nesse discurso de despedida, Jesus havia falado da traição de Judas, da negação de Pedro, da sua partida. E quando Jesus fez esse discurso de despedida, isso causou nos seus discípulos uma perturbação. Nenhum amigo fica tranquilo quando o outro começa a anunciar que vai partir. Com isso, os discípulos ficaram perturbados, perplexos, angustiados, e Jesus então os consola com estas palavras: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Agora, mesmo com Jesus fazendo esta consolação aos discípulos, mesmo assim, Tomé interfere e coloca para fora uma angústia ainda, dizendo para Jesus: nós nem sabemos para onde você vai, como podemos conhecer o caminho? Meus amigos, essa intervenção de Tomé foi tão significativa
que fez então sair da boca de Jesus uma expressão que é central no evangelho de hoje, neste evangelho que acabamos de ouvir. Quando então, diante dessa provocação de Tomé, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus amigos, Jesus se apresenta, Jesus se declara com esta identidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, se nós começamos dizendo que para quem acredita em Jesus Cristo, a morte corporal, ela não decepciona, não causa angústia, porque Ele, Jesus, já destruiu a morte de uma vez por todas. Se nós começamos dizendo assim, agora terminamos com a mesma expressão, ou seja, se Ele já destruiu a morte de uma vez por todas, e se Ele se apresenta como caminho, verdade e vida, isso então significa dizer que por Ele, por esse caminho, por Ele, que destruindo morreu, ressuscitou e destruiu a morte, então por Ele nós entramos na verdadeira vida. É Ele o acesso, é Ele o caminho. Ele, Jesus, com sua morte e ressurreição, abriu caminho para a plenitude da vida, para o céu, para a vida eterna. É por isso, meus amigos, que a morte corporal ela não deve nos amedrontar, não deve nos colocar para baixo, mas deve nos encher de fé. É claro que nós que aqui ficamos, permanecemos sim na dor e na saudade, na angústia, porém, aqueles que se foram, participam de uma alegria que nunca mais terá fim. O nosso irmão Rui não tem mais dor nem sofrimento. Nós sim, que estamos aqui neste mundo passageiro. Mas o nosso irmão Rui não tem mais dor nem sofrimento. Entrou na verdadeira vida, na plenitude da vida, na vida eterna. Ele vive uma alegria que nunca mais terá fim, junto com os anjos, com os santos, cantando louvores o tempo todo ao Senhor, vivendo uma alegria que nunca mais terá fim. Então, meus amigos, que nós possamos viver intensamente a nossa vida neste mundo, viver intensamente a nossa humanidade, no amor, no perdão, na paz, na fé, na caridade, na acolhida do outro, de tal modo que quando terminar o nosso percurso neste mundo, quando terminar a nossa caminhada nesta terra, possamos ouvir aquele convite tão suave de nosso Senhor, dizendo então a mim, a você, do mesmo jeito que disse ao Rui há 7 dias atrás: servo bom e fiel, vem participar da alegria do teu Senhor. Caros irmãos, ao Deus da vida, elevemos com confiança as nossas preces na intenção de nosso irmão Rui Alberto Rocha, de sua família e de todos os que morreram na esperança da ressurreição. Após cada prece, nós responderemos bem forte: Senhor, escutai a nossa prece. Por nosso irmão Rui Alberto Rocha, por quem celebramos esta Santa Missa, para que o Senhor lhe conceda o convívio dos santos, acolhendo-o com bondade na luz de sua face, rezemos ao Senhor. Por sua família e amigos, para que o bom Deus lhes traga consolação em suas dores, confortando-os e transformando a saudade na esperança da vida eterna, rezemos ao Senhor. Por todos os nossos irmãos e irmãs, parentes e amigos que nos precederam, para que o Deus de toda misericórdia perdoe suas faltas e os acolha no reino dos céus, rezemos ao Senhor.
Pai de bondade e Deus fiel, que no vosso amor enviastes vosso Filho único para a nossa salvação, acolhei as preces dos vossos filhos e filhas, a fim de que, iluminados pela vossa palavra, encontrem em seus corações a verdadeira paz. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, acolhei com bondade estas oferendas em favor de vosso Filho, Rui Alberto Rocha, para que, purificado pela vossa graça, viva sempre feliz na vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a salvação do mundo, Ele é a vida dos homens e das mulheres, Ele é a ressurreição dos mortos. Enquanto esperamos a glória celeste, com os anjos e com todos os santos, em eterna alegria, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso Filho, Rui Alberto Rocha, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, amor que almeja seguir amando. Neste momento podemos nos sentar, podemos fechar nossos olhos, fazer nossas orações a Deus, confiando no amor misericordioso de Deus. Apresentemos a Ele todas as nossas orações. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu
Oremos. De pé. Recebendo o pão do céu, nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos humildemente que nosso irmão Rui Alberto Rocha, livre de seus pecados pela paixão do vosso Filho, chegue feliz à vossa presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. De novo, quero saudar com afeto os familiares, parentes e amigos do nosso irmão Rui, e eu peço que Deus vos console, que sejam todos consolados pela fé que brota do Evangelho, pela esperança da ressurreição, e assim Deus mesmo se encarrega de consolar os vossos corações, que Ele esteja ao vosso lado, dando forças para darem continuidade ao percurso da vida. Recebam o abraço da igreja, o nosso abraço. A igreja deseja estar ao vosso lado, transmitindo uma palavra que edifica, uma palavra de fé, uma palavra que conforta, e desse modo nós desejamos ajudar cada um de vocês a dar continuidade ao percurso da vida. Que Deus vos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E neste momento, nós vamos prestar uma homenagem ao nosso irmão Rui Alberto Rocha. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você. Ao nosso querido irmão Rui Alberto Rocha, neste 7º dia de seu falecimento, uma calorosa salva de palmas a ele que nos assiste do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe.
Graças a Deus. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfal.